Olá, senhores, bem-vindo ao canal. E o que você faria se um dia você estivesse mexendo na internet e presenciasse Luiz Ambiel junto com Andressa Urach num podcast difamando a sua honra quanto ao seu desempenho na hora do vamos ver? Foi exatamente isso que aconteceu nesse episódio, onde em determinado momento ela começa a falar sobre a ferramenta do grande sucesso Zezé de Camargo. E se fosse eu, não deixava. O que essas duas aí falam do Zezé é uma coisa que pode arruinar com a reputação do cara. Que ele sofre da questão da mini chapeleta, que é borracha fraca. Inclusive, a Luísa Ambiel diz que o Zezé sofreu uma lesão no talo do seu Herbert Richa, e isso é uma acusação muito grave, porque eu nem sabia que isso quebrava. Não é um músculo? Como é que pode isso acontecer? Mas parece que sim. Zezé de Camargo, segundo as duas especialistas aí, é meia bomba. Depois desse dia nunca mais foi o mesmo, e não dá pra entender direito como é que foi a história, porque as duas começam a dar risada, nem explicam direito o que é que aconteceu, porque isso é grave. Se for o que eu tô pensando mesmo, e de repente o Zezé tava interagindo com uma pessoa, na hora da cavalgada, de repente mirou errado, e acabou contundindo o rapaz, mas isso não é motivo pra ficar dando risadinha aí no podcast. Isso é completamente desnecessário e você vai ver que a parte que elas mais dão risada é quando elas estão falando disso. Imagina a dor que o Zezé de Camargo sentiu nesse momento. E além disso, eu acho que tem certas coisas que não é muito legal ficar contando em podcast, principalmente para duas senhoras, mãe de família. A Luísa Ambiel, desde os tempos da banheira do Gugu, tá nessa. Pode ver que quando surge uma notícia tanto dela quanto da Andressa Urach, nunca é uma coisa que dá orgulho para as pessoas, nunca é uma notícia boa, é sempre notícia relacionado a esses assuntos aí que elas estão falando no podcast. Esses tempos atrás eu até cheguei a fazer um vídeo dessa mesma participação aí da Andressa, e em determinado momento ela começa a zoar o Vinícius Júnior, falando que só ficaria com ele se ele colocasse um travesseiro na cara, e isso não é nada adequado. E imagina se fosse ele falando a mesma coisa, que só ficaria com a Andressa Urach se ela colocasse um travesseiro na cara, porque ela parece o Troll Face. Será que ela ia gostar disso? Eu tenho certeza que ela ia levar pro coração e ia gravar um vídeo exigindo explicações. É sempre assim, pode ver que é comum você ver donzelas fazendo zoeira aí com os caras, de repente falando de alguma característica física dele ou do desempenho íntimo que eles tiveram com essas senhoras, e se elas querem igualdade, tá na hora de parar com esse tipo de brincadeira. O Vini Júnior, por exemplo, por mais que ele não seja um cara muito, mas muito gato, certamente ele não vai ligar se ele vê um vídeo aleatório da Andressa Urach aí zoando ele, fazendo algum gracejo que ela mesma não seria capaz de suportar se alguém fizesse o mesmo com ela, mas dessa vez com o Zezé de Camargo foi demais, eu achei. Imagina se fosse o contrário, o Zezé num podcast qualquer, falando em tom de deboche, que ele já se relacionou com a Luísa Ambiel, que ela urrava na hora dos acontecimentos e que só faltou fazer a borboleta paraguaia e foi de tudo que é jeito. Será que a Luísa ia gostar de ser exposta desse jeito? Provavelmente ia, né? Porque a Luísa Ambiel trabalha com isso. Agora tem que perguntar pro Zezé. Eu não sei se ele teve acesso às imagens, mas certamente ele não gostou dessas gozações aí que as duas fizeram, e se eu fosse ele, iria exigir explicações. Não ia nem processar nem nada, mas eu ia pedir pra Luísa Ambiel gravar outro vídeo desmentindo tudo. Tá certo que hoje em dia ele é um cara bem mais tranquilo, você quase nem ouve mais falar de Zezé de Camargo e Luciano, mas nos velhos tempos, quando ele ia no Faustão, Gugu e tudo mais, ele era fera enjaulada. Mesmo casado, ele tinha a fama de ter uma alta rotatividade de parceiras, certamente teve uma vida agitada aí na parte dos relacionamentos, e tem dia que o cara não consegue, vai fazer o quê? O problema não é o cara falhar na hora do vamos ver, o problema é se for com uma língua aruda igual a Luísa Ambiel, que não sabe guardar segredo. Se for com uma mera desconhecida, com uma fã do cantor, mesmo que fosse duas bombadas e a corrente da bicicleta caísse, pra ela seria uma imensa satisfação. Então, antes de tudo, fica aqui o meu força guerreiro pro Zezé. Não deve ser nada fácil você ver duas senhoras falando até da coloração do Herbert Richa na internet pra todo mundo ver. Isso é completamente desnecessário, porque mais uma vez eu convido aos senhores a imaginar se fosse o contrário, o Zezé falasse da cor da barbela da Luísa Ambiel. E tem cabimento um negócio desse? Ela não ia se sentir desgostosa se ele ficasse falando sobre esse tipo de coisa, da barbela roxa? E além disso, mais pro final do vídeo, não querendo dar spoiler aqui, mas a Luísa Ambiel ainda tem coragem de falar que o Zezé possui a micro chapeleta.
o jubileu, o nervo, a ferramenta ou Herbert Richard do grande sucesso Zezé de Camargo não atendeu às exigências da experiente Luísa Ambiel. E vamos lá, com todo respeito a Luísa Ambiel, o vídeo nem começou ainda praticamente, mas essa acusação aí que ela tá fazendo do Zezé de Camargo, que tem a microchapeleta, mas às vezes o problema não é a microchapeleta da pessoa, às vezes o problema é a donzela, né, que já teve muitas experiências e acaba ficando dessensibilizada, se é que os senhores me entendem. É claro que eu não sou advogado do Zezé, se ela tá falando isso, algum fundo de verdade deve ter, e é exatamente isso que vamos ver a partir de agora. Tente não se impressionar com a quantidade de informação desnecessária que a grande Luísa Ambiel soltou nesse dia. Diz que outro safado também era o Zezé, né? É. Que até quebrou o pinto. Foi ele que quebrou o pinto, não foi? Então eu te contei. É. Quebrou o Quebrou o Desculpa, mas assim, não vem com processo pra cima de mim, não, que foi uma amiga minha que me contou. Inclusive, você quebrou o com ela. Você sabe que ele não ficou comigo porque a mulher dele, a Graciane, descobriu que ele tava dando em cima de mim e na época fez uma maior confusão. Eu comentei com uma amiga, tu vê como todas tem amigas que são traíras, Gente, tá? maravilhosa. Dá seu Amigas copo. fofoqueiras. Eu não Daí, peguei o Andresa. Zezé por causa de uma amiga. Dá seu copo. Eu ia pegar o Zezé na Gente, nós época. tomamos uma garrafa de Eu ia pegar o Zezé na época. Você Mas quer ter aí o eu pinto comentei, preto? olha só. Eu não sei se tem pinto preto. O Zezé tem pinto preto. chouriço. O quê? Rapaz, essa foi demais, O quê? velho. A filha da rainha da... Minha amiga, Ele é bicolor. minha amiga que falou. Lu, eu brochei. Bom, mas ninguém é perfeito. É preto, parece um chouriço. Lembra do chouriço? Uma amiga famosa minha. Eu tenho que proibir a nossa cachaça. Tudo culpa da cachaça. Você foi pra me expulsar Mas eu do queria, da programa. época, ter pegado o Zezé. Só que assim, Você ia passar vontade. eu tava super feliz. Eu pensei assim, nossa, eu vou pegar o Zezé. Daí eu comentei Você ia com uma passar amiga. vontade. Eu comentei com uma amiga e essa amiga fofoqueira contou pra Graciane. Daí a Graciane estragou todo o Ai, que rolê lá. estragar o quê? Ela traiu a Zilu? É. Você é louco. E outra, vou te contar uma fofoca. Jesus. O podcast vai ser suspenso. Está doendo. O selfie vai processar. Eu vou te contar. Ai, preciso fazer xixi. Uma vez, Uraki, nós estávamos no camarote, tinha um monte de mulher. A Será que o Zilu... pinto dele é grande? Não. É normal? Médio? Que E o pior de tudo é que a Luísa Ambiel tá falando que é uma amiga dela que contou essa história. Pelo que eu entendi, essa mesma amiga que sentou errado nele e acabou supostamente quebrando essa parte do Zezé. Foi essa mesma também que espalhou a notícia que ele tem essa parte com uma coloração mais escura. E essa senhora só pode estar de brincadeira. Além de praticamente ter aleijado o grande sucesso, ainda ficou espalhando esse negócio da coloração. Ela disse que parecia um chouriço, ou seja, atacando o Zezé de forma covarde, sem dar nenhuma chance pra ele se defender. Mas calma também, senhores, pelo jeito essa é uma amiga de confiança da Luísa Ambiel, e além disso esse podcast foi há 4 meses atrás, ele teve 150 mil visualizações, ou seja, teve uma repercussão razoável e até o momento nada do Zezé de Camargo se pronunciar. E como disse o professor Chapelota, então significa, quem cala consente. Ele não quis entrar muito nesse assunto porque quanto antes o pessoal esquecer disso melhor, né? Imagina o Léo Dias espalhando isso pra mais gente ainda, que o Zezé de Camargo vai processar uma fulana qualquer porque ela tá espalhando uma notícia de uma coisa que já aconteceu há não sei quantos anos atrás. De repente, hoje em dia, o Herbert Richard do Zezé de Camargo é até branco. Com o advento da tecnologia, qualquer coisa é possível, senhores. Você viu que no final a Luísa Ambiel ainda falou da questão do tamanho, e isso não é coisa que se faça. Se fosse alguém falando da largura de certas pessoas, certamente elas não iam gostar, então pra que fazer isso? Coitado do menino. Tá certo que ele era fera enjaulada, traía a esposa até dizer
chega. Inclusive, uma coisa muito deselegante que eu vi o Zezé fazendo esses tempos atrás, eu até fiz um vídeo disso na época, foi quando ele declarou que mulher não bonita tinha que ser traída mesmo, e quando ele disse isso, ele estava se referindo a Zilu, ex-esposa dele, que, com todo respeito, nem era de se jogar fora, mas ele falou isso. Provavelmente ele se arrependeu, não tem o porquê você dar esse tipo de declaração, até porque ela é a mãe dos filhos dele. Isso aí já ficou no passado. Você viu ali também que teve uma hora que a Andressa Urach falou que quase saiu com o Zezé, só que não deu certo. A Graciele, que era a amante dele da época, não deixou isso acontecer e foi livramento. Se o Zezé tivesse conhecido a fúria da Andressa Urach naquele tempo, certamente ela ia confirmar essa história. E além disso também, ela contando desse jeito, não dá a impressão que o negócio era meio bagunçado? O Zezé era casado, mas mesmo assim ele tinha uma amante oficial, que é a esposa dele de agora, que administrava as amantes que ele poderia ter. Curioso, né, senhores? Se eu fosse o Zezé e tivesse essas características aí que essas duas ninguarudas acabaram de falar, eu ia arrumar uma parceira só, uma que sabe guardar segredo, e vamos ficar por aqui mesmo. Eu não ia querer ter várias relações casuais, porque alguém poderia sair contando o segredo dele por aí. O micro e escuro segredo de Zezé de Camargo. E o curioso é que ele não quis nem se defender dessas acusações. Como eu falei, até o momento não abriu a boca, nem pra falar da cor nem do tamanho. E além disso, querendo ou não, essa história delas aí gera uma preocupação na cabeça dos caras, né? Então quer dizer que dependendo da interação, essa parte do corpo pode até quebrar. Coitado do Zezé, já não era grande, já não tinha um aspecto convidativo, segundo a amiga da Luísa Ambiel. E ainda quebraram o negócio? Será que não mudou de cor depois desse dia? Tá vendo isso que acontece? Quando o cara quer viver desse jeito, intensamente demais, vou pegar a amiga da Luísa Ambiel, não sei nem quem que é, mas vambora e eu sou a fera enjaulada? Pode acabar acontecendo isso. Certamente essa história aí já faz vários anos, mas isso não impediu essas duas aí de ficarem se regozijando, fazendo piada do grande sucesso Zezé de Camargo, de uma história trágica. Calma aí também, né? De qualquer jeito, fica a minha solidariedade ao grande sucesso Zezé de Camargo. Certamente depois desse dia, ele nunca mais deixou uma pessoa desconhecida cavalgar de forma displicente, porque ninguém é de ferro, e isso aí pode acontecer nas melhores famílias. Se o Zezé de Camargo escolhe uma pessoa que, sei lá, não tá fazendo muita questão, ou de repente tá suavemente embriagada, cansada, ou simplesmente sentou errado mesmo porque quis, isso aí pode arruinar a vida do homem. Então, apesar da gente falar de forma bem-humorada, esse assunto é bastante sério. Nunca confie numa madame que não demonstre disposição na hora de realizar esse tipo de movimento. E além de tudo, a pessoa também não pode levantar muito, né? Principalmente no caso dos homens menos favorecidos. Se for isso aí que elas estão falando, da micro chapeleta e não sei o que, aí a atenção tem que ser redobrada. Cada movimento tem que ser minuciosamente calculado, mas como esse não é o tema do vídeo, e sim a minha nota de repúdio a essas duas senhoras que não têm o direito de ficar dando risada assim toda escancarada de uma coisa que certamente o Zezé de Camargo gostaria que ficasse no sigilo mesmo. Eu sei que a minha equipe segue atenta a qualquer manifestação do Zezé, daqui a pouco já vai fazer um ano essa entrevista e nada dele desmentir essas informações, e eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou dessas declarações duras aí da Luísa Ambiel, e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Prochasca Masters Jr., a amiga misteriosa que aleijou o Zezé de Camargo, e não contente com isso, ainda fez questão de espalhar pra todo mundo que parecia um chouriço e ainda era pequeno e desbeiçado o bolivariano emocionalmente dos Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackinho da Matrix, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!